Salve! Muito boa noite. Nós, diretamente aqui dos estúdios da Rede Vida em Brasília, estamos com Frente a Frente falando de política. Você sabe, a política define a sua vida, a escola do seu filho, o seu emprego, a sua casa, e é por isso que nós falamos de política. O deputado Sanderson, que está hoje aqui no Frente a Frente, é do PSL do Rio Grande do Sul. Deve sair do partido aí com essa fusão do PSL com o DEM e vai para o partido onde estiver filiado o presidente Jair Bolsonaro. Provavelmente o PP, ainda não há uma decisão oficial. Deputado, a gente falou de política, falou de eleição, mas um dos pontos mais importantes na campanha do presidente Jair Bolsonaro, e acredito que a do senhor também, foi a segurança pública, né? Antigamente, o Ministério da Justiça, o senhor era um dos funcionários do Ministério da Justiça, falava muito em justiça, aquele ministro que era o interlocutor com o Supremo, e agora é mais Ministério da Segurança Pública até do que Justiça. O senhor acha que essa pauta andou de lá para cá, nesses quase 3 anos? Andou bem e os números estão aí para comprovar. Denise e Zé Maria, vejam, nos últimos anos do governo do PT, nós chegamos a ter mais de 62 mil homicídios num único ano. Isso aí é um número de guerra, né? E a partir da nossa chegada do presidente Bolsonaro ao Palácio do Planalto, a mensagem foi no sentido contrário, de que os policiais tinham que ser valorizados, de que o enfrentamento ao crime organizado tinha que ser feito de forma corajosa e irresponsável, sem temer qualquer tipo de contramedida do crime organizado. Dentro dos presídios foram feitas inúmeras ações policiais, e aqui eu falo também das ações policiais, dos policiais penais. Em 2019, nós, com a iniciativa do governo Bolsonaro, nós aprovamos uma proposta de emenda à Constituição, transformando os agentes prisionais, os agentes penitenciários, em policiais penais. Desde 88, foi a maior revolução dentro da segurança pública, transformando, ou seja, profissionalizando, tratando com seriedade aqueles que eram tratados até de forma marginalizada, transformando, então, os agentes penitenciários em policiais penais. E por que eu falo com tanto ênfase com relação ao sistema penitenciário? Isso é um dos pontos centrais para o domínio, né? Claro, porque é ali dentro dos presídios que o crime organizado, sobretudo, age. Dentro dos presídios é que se engendram assaltos, roubos, execuções, onde são determinadas as repartições geográficas e territoriais das grandes quadrilhas que atuam tanto no tráfico de drogas como no contrabando de armas. Então, nós tínhamos que atacar algo que nunca tinha sido atacado, que era o crime de dentro para fora. De dentro dos presídios é que um verdadeiro escritório do crime atuava, e nós conseguimos, então, como eu disse, de forma responsável, dar um salto de qualidade para com os profissionais que atuavam de forma amadora até então, já que eles nem o nome funcional de policiais carregavam, e nós conseguimos fazer, então, com que os policiais penais passassem a atuar, né, usando um perfil já muito bem utilizado nos presídios federais. Inúmeros estados que compreenderam a necessidade de se tratar com firmeza, com até dureza, a massa carcerária, compreenderam, fizeram também políticas nesse sentido, e com isso diminuiu-se a comunicação do preso com o mundo exterior, diminuiu-se o contato dos criminosos apenados com parentes, com advogados, com um sem número, um número grande de atores. Cortou o elo, né? Cortou o elo. E em que estado que o senhor está dizendo aí que melhorou? Qual estado que o senhor acha que melhorou aí, a segurança pública está bem melhor? A nível federal, os presídios federais todos sempre tiveram números muito bons. Mas nós estamos aqui, por exemplo, estados que tinham do Nordeste, vários estados do Nordeste que tinham índices de violência gigantescos, quase todos melhoraram.
né? No próprio estado do Rio Grande do Sul, meu estado, onde alguns grupos organizados, algumas quadrilhas, né? Que eu nem gosto de citar o nome para não estar divulgando, né? Fazendo, vamos dizer assim, a glamorização do crime organizado. Mas, no meu estado, mesmo do Rio Grande do Sul, algumas quadrilhas, né, disputavam territórios, né, usando da violência, usando da execução, usando do assassinato em série e brutal para garantir o seu espaço e o seu terreno. E, com essa política nacional, a partir do Ministério da Justiça, atendendo determinação do presidente Bolsonaro, o crime organizado, então, foi enfrentado com coragem, com determinação, com um senso de responsabilidade, no sentido de colocar a massa carcerária, colocar-se os presos no seu devido lugar, e com isso nós já tivemos uma redução substancial dos índices de violência no Brasil. O senhor acredita nisso mesmo, que o cárcere está dominado? Não é o que eu vejo, não, viu? Antes estava fora do controle. Hoje nós estamos entrando num processo de controle. Claro, nós não vamos em 2 anos e meio ter a pretensão de corrigir 70 anos de cárcere que vinha à mercê ou sendo comandado por bandidos. São décadas e décadas. Inclusive uma escola do crime. Exato, escola do crime. Agora, com 2 anos e meio, muita coisa já melhorou, né? Muita coisa ainda tem que se fazer. Eu acompanhava agora, recentemente, há uns 60 dias, a publicação de uma normativa do Ministério da Justiça proibindo, isso é uma orientação, vale para os presídios federais e os presídios estaduais, que estão sob o comando das secretarias de segurança dos estados, ou seja, sob o comando dos governadores, orienta para que dentro das celas sejam retiradas todas as tomadas de energia elétrica. Não vou mentir. É quase que um puxadinho, porque o mais fácil era fazer, ou de forma correta, era fazer o bloqueamento dos presídios. Mas nós não temos tecnologia para bloquear só os presídios. Aí o bairro inteiro... Quando você bloqueia um edifício, vai se bloquear as cercanias desse presídio. O senhor tocou num ponto muito importante aí do controle, que é profissional, concursado, certo, para fazer a guarda dos presos, né? Se entra celular, ele não nasce dentro da cela, é porque há uma conivência dos funcionários. Isso é muito claro, né? Então, não seria o caso, por exemplo, aqui em Brasília, talvez seja uma das poucas penitenciárias no Brasil onde o crime organizado não tomou. E eu tenho notícia de que isso é um trabalho constante, vigilante e de renovação constante, né? Então, o segredo seria isso, o controle que se dá exatamente pelo rigor dos carcereiros, dos policiais penitenciários. A receita do sucesso para a diminuição da violência mundo afora, isso aconteceu em Nova York, aconteceu em outras cidades, grandes cidades do mundo afora. A receita é qualificação do homem policial. Homem, quando eu digo homem e mulher, homem e mulher policial. Também, né? Qualificação do homem e da mulher policial, com inteligência, com o recrutamento bem feito, né? E esse recrutamento bem feito implica em bons salários, salários dignos. Agora, não se espera que um policial penal, por exemplo, que ganha salários indignos, vá ter condições de fazer o enfrentamento do crime. Não, precisa pagar bem. O crime é rico. O crime é rico. Precisa pagar dignamente os policiais, e aí todos os policiais penais, policiais militares, precisa haver um enfrentamento responsável em todos os sentidos, inclusive pagando bem, equipando, né? Vejam, nós temos hoje 5 presídios federais no Brasil. Todos os policiais penais federais são rigorosamente recrutados, o concurso público muito rigoroso. Tem uma academia que os forma. Há um regulamento disciplinar que faz com que qualquer tipo de deslize já seja o suficiente para que esse policial penal, em deslizando, seja punido. E por que eles ganham menos que um policial federal? A carreira do policial penal federal é uma carreira nova, mas já há medidas dentro do Ministério da Justiça para que haja a unificação dos salários dos policiais federais, dos policiais rodoviários federais e dos policiais penais federais, né? Claro,
essa era, vamos dizer assim, a medida que nós buscávamos, só que aí chegou a pandemia, 2020, todos os problemas decorrentes da pandemia, 2020 e 2021, enfrentando problemas orçamentários e financeiros a partir da pandemia, mas a tendência e a ideia é que os policiais penais federais sejam tratados remuneratoriamente, tanto como são tratados policiais penais. Essa E com questão... isso talvez, esse profissionalismo dos policiais penais federais fazem com que, na história dos presídios federais, nunca tenha acontecido a arrecadação ou a localização de um único celular. Vejam, nunca houve a localização de um único celular nos presídios federais. Como também nos presídios federais, nunca aconteceu uma única fuga. O que indica dizer que, se nós implementarmos esse regime que nós implementamos nos presídios federais para os presídios estaduais, nós teremos, nas próximas décadas, um baque substancial na violência, dando uma nova ordem na segurança pública brasileira. Essa questão salarial, o senhor considera que é o principal desafio ou o equipamento, como o senhor disse, essa questão aí, por exemplo, de evitar até celulares nos presídios, isso é mais importante? O que o senhor considera hoje o principal desafio? Isso é o mais importante para se fazer nesse exato momento. Claro, depois de 23 anos no curto prazo na Polícia e no Federal, médio prazo. Claro, depois de mais de 20 anos na PF, eu vejo que é um conjunto de ações. Também não adianta só pagar bem. E o que dá para fazer no curto prazo? Porque o país está enfrentando aí uma restrição orçamentária, não tem dinheiro para nada. Claro. Né? Então, está difícil aí melhorar os salários e também os equipamentos. Qual é a prioridade, assim, que o senhor acha, olha, isso aqui é o que tem que fazer para poder melhorar a segurança aí no curto prazo? É um conjunto de ações, né? Também, como eu disse, não adianta só pagar bem e não dar condições de trabalho. Então, é um conjunto de ações. Tem que ter efetivo suficiente, tem que ter qualificação permanente, tem que ter serviços de inteligência qualificados e preparados, tem que ter, obviamente, uma remuneração digna, mas é um conjunto de ações. Mas é importante salientar que, em meio à pandemia, nós precisamos priorizar ações. Os serviços públicos, né, isso é no Brasil e em qualquer país do mundo, eles são priorizados naquilo que nós buscamos da segurança pública, saúde e educação. Isso é assim aqui e na maioria dos países do mundo, né? Se nós priorizarmos, então, esses 3 serviços públicos, por si só, já teremos recursos suficientes para contratarmos em número suficiente policiais, pagarmos bem policiais. Vejam, no Brasil, os policiais sequer têm um seguro de vida. Enquanto que nos Estados Unidos, todo policial, ao ingressar na força policial, ele não, a sua família, já recebe um seguro de vida para que, morrendo em combate, a família tenha uma salvaguarda. Aqui no Brasil não tem nada disso aí. Qual o policial mais bem pago do Brasil, você tem ideia? Eu não sei a exata realidade dos estados, mas a Polícia Federal Brasileira, pelo que me consta, ainda é das polícias a mais bem paga. Né? Não é não, é o policial da Câmara Congresso... e do Senado, policial legislativo. Sim, eles atuam especificamente dentro da Câmara e do Senado. Eles não atuam na segurança pública, vamos dizer assim. Mas são constitucionais. Tinha no Congresso a exato. PEC 300, que era uma proposta para igualar os salários de todos os policiais militares ao salário que é pago aqui no Distrito Federal. Né? Um piso. Esse projeto acabou, porque foi votado lá um primeiro turno, depois ele foi engavetado. Em que pé está isso? Parada, pretende se voltar com essa proposta? Está parada. Ou vai se fazer uma outra coisa aí no meio dessa discussão? A PEC está parada, eu sou absolutamente favorável a termos um piso, não pode um policial militar do estado do Norte ganhar salário maior ou menor do que um policial militar do estado do Sul. São Paulo. Ou do Centro-Oeste. A polícia de São Paulo, aliás, paga muito mal. Nós sabemos. A polícia, tanto a militar como a civil, paga muito mal. Né? E isso uma decisão do governante. Até uma fama. Os governos do PSDB pagam muito mal. E, realmente, a realidade diz que pagam muito mal. Vide
a época em que a Polícia Federal e a Rodoviária Federal eram subordinados no governo do FHC, havia uma subordinação administrativa ao FHC, foi a época em que tanto a Polícia Federal como a Polícia Rodoviária Federal passaram muito mal. Não tinha recurso para pagar sequer combustível para as viaturas, não havia recurso para pagar diária, salário 8 anos congelado, sem um centavo de reajuste, né? Então, isso é uma decisão política do governante, né? E, então, temos a compreensão de que a pandemia trouxe uma série de prejuízos orçamentários e financeiros, né? Porque foram retirados algo em torno de 800 bilhões de reais numa pegada só. E agora, a gente falando aqui, lembrei de Polícia Federal, tivemos aí essa questão, tem esse inquérito de possível interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. O senhor acha que isso ocorreu? Que avaliação o senhor, enquanto policial federal, faz desse inquérito que tramita hoje no Supremo Tribunal Federal? Quem deve falar se houve intervenção ou não são os próprios policiais federais. Ninguém mais do que eles para dizer se houve intervenção ou tentativa de intervenção ou não. E nós não vimos. O senhor, enquanto policial, o senhor alguma vez já se sentiu ali meio colocado ali no seu trabalho? O senhor se sentiu ali constrangido com alguma tentativa de interferência? Claro, a Polícia Federal possui na sua doutrina uma rígida autonomia funcional, onde os policiais que trabalham em equipe têm a autonomia e desde sempre, eu estou em todo esse tempo e há mais de 20 anos na Polícia Federal, nunca presenciei uma interferência política na Polícia Federal. Agora, quando nós vimos, por exemplo, o ministro Moro saindo do Ministério da Justiça dizendo estou saindo porque houve interferência na Polícia Federal. E eu logo vi que aquilo ali era um exagero. Porque, primeiro, meus amigos, meus contatos são todos da Polícia Federal. Ninguém tinha referido nada. Né? Aí, a própria Polícia Federal... Eu acho que se houve interferência foi o Moro, né, que tinha total controle da Polícia Federal. O senhor acha que foi um erro nomear o Moro como secretário, ministro de Segurança Pública? Na época, esperava-se, a ideia do presidente Bolsonaro, penso eu, era de colocar um símbolo do combate à corrupção na pasta que tinha a missão de combater a corrupção. Esse foi, na minha visão... governo se assustou com a ação dele contra a corrupção? Não. O fato é que me parece, isso é compreensão minha, né? Nunca ninguém comentou a respeito disso, mas me parece que o ministro Moro não entendeu que ele não era mais juiz federal e que ele era um agente político. Se ele não quisesse, por exemplo, conversar com um deputado, conversar com um senador, conversar com um prefeito, conversar com um governador, como um agente político que ele era, como ministro da Justiça, ele não devia ter aceitado o convite para ser um agente político. Enquanto agente político, ele pode ser, inclusive, candidato a presidente da República. O senhor acha que ele é um candidato forte? Eu, sinceramente, não acredito que o ministro Sérgio Moro tenha perfil para ser um candidato. Né? Acompanhamos ele enquanto ministro da Justiça, foi um belíssimo juiz federal, fez um trabalho junto com os policiais federais na Lava Jato, diga-se de passagem, porque um juiz não faz nada sozinho. Ele tinha um conjunto de milhares de policiais federais que deram condições da Operação Lava Jato. Né? Ele era o apoio da Força Tarefa. Exato. Né? Então, ele sozinho não fazia nada. Né? No todo, foram cerca de 4.000 policiais federais que trabalharam nas dezenas de fases da Operação Lava Jato. Né? E acreditar a uma única pessoa o sucesso da Operação Lava Jato, eu acho que é uma injustiça. Ok, nós voltamos rapidinho, em 2 minutos, a gente está de volta com o deputado Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, que é o entrevistado de hoje do Frente a Frente. Voltamos já, ainda tem muita coisa para comentar aqui com você. Por exemplo, o que vai ser do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite? É candidato, não é candidato? Voltamos aí em 2 minutinhos.